A corrente sanguínea transporta inúmeras substâncias que são essenciais para a vida. Para que esse transporte aconteça, existe o sistema cardiovascular, que consiste em duas bombas ligadas a uma rede de tubos que garante que o sangue chegue aos diferentes tecidos do corpo. Nessa aula, será feita uma introdução ao sistema cardiovascular, falando sobre a função do sistema, os tipos de pressão e algumas considerações sobre a circulação pulmonar e sistêmica. A função do sistema cardiovascular é basicamente fazer transporte. Através do sangue, ele transporta diversas substâncias como oxigênio, nutrientes, água, eletrólitos e hormônios para cada célula do corpo, e também transporta diversos metabólitos que não são aproveitados para que sejam excretados, seja pelos pulmões, rins ou fígado. Até mesmo o calor produzido pelo metabolismo celular é transportado até a superfície do corpo através do sangue. Para que cada célula do corpo funcione corretamente, o fluxo sanguíneo para a região precisa ser adequado, já que quanto maior é o metabolismo em determinado local, maior precisa ser o fluxo sanguíneo para aquela região. Quando a quantidade de sangue que chega é insuficiente, isso é chamado de isquemia. Quando a isquemia é persistente, pode ocorrer infarto tecidual, isso é, a célula entra em necrose. Para que todo esse sistema funcione, ocorrem dois tipos de transporte, o fluxo de massa e a difusão. Quando o coração faz movimento de contração, o que é chamado de sístole, a pressão gerada faz com que o sangue seja expulso da câmara e percorra rapidamente por longas distâncias dentro do corpo, através dos vasos sanguíneos. Dentro de 10 segundos, ele pode atingir as regiões mais distantes, como a cabeça e os membros. Esse é o fluxo de massa. Para que o sangue saia de um ponto e chegue no outro, precisa ter diferença de pressão. O sangue sempre vai para o local de maior pressão para o de menor pressão. Isso é chamado de pressão de perfusão. Outro tipo de pressão dentro do vaso é a chamada de pressão transmural, ou pressão de distensão. Essa é a diferença de pressão entre o líquido dentro do vaso e o líquido do tecido que está ao redor do vaso. Caso o vaso seja rompido, o que faz o sangue extravasar é justamente a pressão transmural. A difusão é o tipo de transporte que ocorre com as substâncias que precisam ser trocadas do meio intersticial com os vasos sanguíneos, e vice-versa. As moléculas sempre se movem através do seu gradiente de concentração, indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, por exemplo, o vaso traz o sangue através de fluxo de massa para determinado tecido, e com isso, ele traz o oxigênio através das hemácias, que foi captado lá pelo sistema respiratório. Entre as células temos o líquido intersticial. O oxigênio precisa sair do sangue e entrar na célula. Dentro do vaso, ele está em maior concentração. Então, ele se move através da parede do vaso e vai para o líquido intersticial, que é onde ele está menos concentrado. E do líquido intersticial, ele pode se difundir para dentro da célula. A energia para que o movimento de substâncias aconteça é a diferença de concentração. Vamos pegar uma outra substância como exemplo, o CO2. As células consomem oxigênio e produzem CO2 através do seu metabolismo. Então, ele se difunde do meio intracelular para o intersticial, e logo depois ele se difunde para o sangue, porque no sangue a concentração da molécula é menor. Esse CO2 vai ser levado até os pulmões para que ele seja excretado por meio da expiração. Existem duas circulações, a pulmonar e a sistêmica. Anatomicamente, o coração é composto por dois átrios, o direito e o esquerdo, e dois ventrículos, também direito e esquerdo, e por isso dizemos que ele é composto por duas bombas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. O sangue rico em CO2 chega no coração pelo átrio direito, cai no ventrículo direito e é bombeado para os pulmões através da artéria pulmonar. Nos pulmões, o CO2 entra nos alvéolos para ser excretado e o oxigênio entra no sangue, mais precisamente nas hemácias. Esse processo é conhecido como hematose. Então, o sangue oxigenado chega novamente no coração pelo lado esquerdo, através das veias pulmonares. Essa é a circulação pulmonar. Então, ele cai no átrio direito, passa por o ventrículo direito e é bombeado até a aorta. A aorta se subdivide em várias artérias menores, para garantir que o sangue seja distribuído para cada órgão do corpo, com exceção dos pulmões. Ao chegar nos órgãos, as artérias se ramificam várias vezes, até que se tornem arteríolas e depois capilares. E aqui nos capilares é onde vai acontecer a troca das moléculas, como já foi explicado antes. O oxigênio é deixado nos tecidos e o CO2 é coletado. Após essa troca acontecer, os capilares se tornam vênulas, que por sua vez se juntam formando veias cada vez maiores. Esse sangue venoso, agora rico em CO2, é levado até a veia cava e o destino final é o átrio direito. Essa é a circulação sistêmica.
Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias, seja membro aqui do canal, porque além de vídeos exclusivos, você ainda ganha de bônus apostilas bem ilustradas e um conteúdo bem resumido para você gabaritar as suas provas de fisiologia. Geralmente, o caminho que o sangue faz é artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Essa é a circulação clássica, onde ele passa por apenas um leito capilar, mas existem exceções. Se a gente pegar como exemplo os órgãos do sistema digestório, existe a circulação esplâncnica. Nesse caso, o sangue sai dos capilares e cai na veia porta. A veia porta leva todo o sangue em direção ao fígado, e lá, o sangue entra novamente no sistema de capilares para seguir depois para a veia cava e voltar ao coração. Quando o sangue passa por dois leitos arteriais antes de chegar no coração, isso é chamado de sistema porta. Esse exemplo que foi dado é o sistema porta-hepático, mas também existem outros, como nos rins, o sistema porta-renal, e na hipófise, o sistema porta-hipotalâmico-hipofisário. No sistema cardiovascular, cada tipo de vaso possui uma característica de acordo com a sua função. Na circulação sistêmica, 80% do sangue é encontrado nas veias e apenas 20% nas artérias, arteríolas e capilares. As artérias são estruturas que oferecem alta pressão, porque precisam distribuir o sangue oxigenado rapidamente para os diferentes tecidos do corpo. As arteríolas conseguem controlar o fluxo sanguíneo para diferentes regiões, já que conseguem contrair ou relaxar conforme a demanda. Por exemplo, quando o tecido precisa de mais sangue, as arteríolas podem relaxar para aumentar o fluxo sanguíneo na região. Quando elas se contraem, elas diminuem o fluxo sanguíneo. Já os capilares possuem paredes apropriadas para permitir os processos de troca de moléculas entre o sangue e o interstício. Para que o sangue saia do lado esquerdo e chegue ao lado direito, precisa haver diferença de pressão. A pressão de perfusão oferecida pelo lado esquerdo é muito maior que a do lado direito, de forma que o sangue sai de onde tem maior pressão para o local de onde tem menor pressão. A contração do coração é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. A contração do ventrículo esquerdo ejeta o sangue diretamente na aorta, de forma que a aorta se torna distendida com a pressão exercida. Essa pressão é chamada de pressão sistólica, e o normal é que ela fique em torno de 120 mm de mercúrio. Quando o coração relaxa e o sangue já saiu da aorta, a pressão lá dentro fica menor, e esse é o momento de pressão mínima. Essa é chamada de pressão diastólica. O normal é que ela fique em torno de 80 mm de mercúrio. Quando o sangue atinge a veia cava, a pressão fica em torno de 3 mm de mercúrio. Esses conceitos serão mais aprofundados nas próximas aulas. Essa aula foi uma introdução ao sistema cardiovascular. Na próxima aula, vamos ver sobre a atividade elétrica do coração. Até a próxima. Valeu!